O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, da vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, elevando as nossas preces, as nossas vibrações, a fim de entrarmos na sintonia que os guias e mentores espirituais nos oferecem mais uma vez essa noite. Pedimos à corrente franciscana, nas falanges brancas do universo, a Miguel Arcanjo, aos orixás da nossa casa, ao nosso guia-chefe, o Caboclo Tupinambá, por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Rogamos a nossa Mãe Maria, por todos os nossos irmãos sofredores, ao nosso Mestre Jesus, que esteja sempre conosco, nos trazendo através do Evangelho as reflexões e os ensinamentos irretocáveis que devemos aplicar nas nossas vidas. Pedimos por todos os nossos irmãos que sofrem, por aqueles que se encontram presos a leitos de hospitais, encarcerados, pelos que se encontram perambulando pelas ruas, sem teto, sem sustento, pelos que enfrentam processos obsessivos, pelos que se encontram envolvidos em vícios e crimes. Que todos esses irmãos possam ser amparados e orientados para que façam melhor uso do seu livre-arbítrio. Queremos te pedir também pelas crianças do planeta, especialmente as que sofrem maus tratos, abandono, que passam fome, que estão doentes, que não têm amor, não têm carinho, que sofrem os horrores das guerras e das perseguições políticas e religiosas. Que os trabalhadores do mundo maior possam amparar esses pequenos recém-chegados ao plano material, nas suas provas e nas suas expiações. Queremos te pedir também, Senhor, pela paz no nosso planeta, entre povos e nações, entre governantes e governados. Pela paz entre as religiões, seus líderes e seus fiéis. Que os líderes das nações coloquem de lado a ganância, o orgulho e possam dar vazão ao sentimento de fraternidade que sempre brota da nossa divina, que é a nossa ligação com o Criador, que é de todos nós. Somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos habitantes desse planeta que nos serve de escola, de hospital e até de casa de correção. Queremos te pedir também, Senhor, pelas crianças da creche Santa Clara e por todos os irmãos que nos ajudam a manter a creche e os trabalhos sociais da nossa casa. Pedimos finalmente por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na nossa caixa de pedidos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Hoje nós temos o capítulo 9 do Evangelho,
Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Essa passagem é do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. O item que nós vamos analisar desse capítulo é a cólera. O orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai, e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual julgais que todos se devem curvar. Em seu frenesi, o homem colérico se atira a tudo, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Se nesses momentos ele se vara a sangue frio, teria medo de si mesmo ou se acharia muito ridículo. Que ele julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Mesmo que não fosse pelo respeito que deve a si próprio, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que o torna objeto de piedade. Se pensasse que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo: a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os seres a quem mais ama? E que pesar mortal, se num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar por toda a sua vida? Segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo inclinado à cólera quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, das suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Certamente, há temperamentos que se prestam mais do que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí esteja a causa principal da cólera, e convencei-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado a lhe favorecer a violência, a cólera será concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Ao não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando se tem vontade firme para isso. A experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade?
pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a esforçar-se por dominá-la. O espírita, ademais, é instigado a outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Essa foi uma comunicação de um espírito para Kardec sobre essa questão que eu ouso chamar que é um sentimento extremamente perigoso e nocivo para todos nós. Porque, como o Evangelho foi muito claro, a cólera ela tem a sua gênese, na maior parte das vezes, no orgulho ferido, né? E esse é verdadeiramente a maior chaga que nós ainda carregamos, que atrapalha o nosso processo evolutivo. E a cólera, que em alguns é frequente, em outros é, vamos dizer assim, esporádica, ela é extremamente perigosa. Porque a primeira ação do sentimento da cólera é o desequilíbrio energético. A primeira coisa que acontece quando nós nos encolerizamos, quando nós nos enchemos de raiva, de ira, de cólera, é a gente, me permitem o termo chulo, a gente esculhamba o nosso campo eletromagnético. Aquele campo eletromagnético que é alimentado pela nossa mente, pelo nosso humor, ele nesses momentos ele fica totalmente desequilibrado e consequentemente fragilizado, né? Então, quando nós afetamos o nosso campo eletromagnético, nesses rompantes de cólera, nós imediatamente abrimos uma série de brechas nesse campo eletromagnético, por onde podem penetrar magneticamente. Veja bem, eu estou dizendo que o campo é eletromagnético. Nós espíritas temos a tendência a achar que todas as perseguições que nós sofremos são de espíritos inimigos de outras encarnações. Não necessariamente é isso. Nós temos um campo eletromagnético que faz com que nós atraiamos constantemente espíritos da mesma frequência vibratória, bons ou maus, enlouquecidos, desequilibrados, tristes, doentes. É uma questão de afinidade vibratória. Então, quando eu me encolerizo, quando eu me destempero, essas brechas se abrem e esses espíritos magneticamente são atraídos e podem, com a sua índole semelhante àquela que eu estou produzindo naquele momento, me incentivar a tomar atitudes terríveis, né? E aí que nós, muitas vezes nesses momentos, cometemos barbaridades, atitudes terrivelmente negativas. Muitas delas, a maioria delas, nós depois nos arrependemos. Mas acontece que alguma dessas atitudes destemperadas são muito graves e algumas trágicas e irreversíveis, né? Temos, infelizmente, vários casos que a mídia adora divulgar de brigas, principalmente brigas de trânsito, onde as pessoas discutem umas com as outras, um lado da discussão está armado, com a desculpa de se defender ou de responder a uma ofensa, o cara vai lá e mata o seu oponente. Ele pode até se arrepender depois, mas aquela vida não vai ser reposta. Quando eu digo o perigo da cólera, ele está exatamente nisso, no final. A cólera não impede que a pessoa seja boa, mas ela proporciona barbaridades que uma pessoa boa em sã consciência não faria, porque ela deu vazão a esse sentimento de cólera. Então, é muito perigoso exatamente por causa disso. Existem pessoas, né, que a gente diz que tem pavio curto. São aquelas pessoas que no seu estado normal são pessoas brandas e tal, mas se você contraria ela de alguma forma, em algum aspecto, seja por opinião, seja por uma questão sentimental, essas pessoas se transformam. Algumas até entram em regressão de memória, né? E podem acessar tendências do seu passado, né? Atrasado, mais atrasado do que o atual, que estão todos ali guardados no nosso perispírito. Para você ver o quanto de desequilíbrio um momento de cólera pode causar em nós, espíritos em evolução. E quando o Evangelho diz, o título do Evangelho é esse:
bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, isso quer dizer, que terra é essa que os mansos vão herdar? Nós sabemos que a terra prometida no Evangelho de Jesus é o mundo regenerado, né? E nesse mundo regenerado, a predominância dos espíritos que habitarão esse mundo regenerado são de espíritos brandos e pacíficos, são de espíritos equilibrados, são de espíritos que serão capazes de enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, as ofensas, com mansidão, com paciência, com paz. Esses são os que herdarão o mundo regenerado. Os que não tiverem condições de atuar dessa forma, de se comportar dessa forma, que continuarem tendo esses rompantes de cólera e poluindo o seu campo eletromagnético, esses dificilmente continuarão reencarnando no mundo regenerado, onde os mansos serão a maioria. A questão da mansidão, eu costumo dizer que é uma autopreservação vibratória. Tem até uma outra passagem do Evangelho que diz que se alguém te bater na face direita, oferece a outra, né? Isso, para o orgulhoso, é inadmissível. Como é que eu vou sofrer uma agressão e vou pedir para que ele me faça outra? É exatamente o sentido figurado para Jesus dizer que quando nós nos preservamos vibratoriamente, quando nós temos a capacidade de engolir sapo, de perdoar, de relevar todas essas coisas ruins que pululam pelo mundo à nossa volta, algumas até produzidas por nós mesmos, quando nós tivermos a possibilidade de oferecer ao outro lado, nós estaremos nos autopreservando, estaremos protegendo o nosso campo eletromagnético e ficaremos extremamente fortalecidos. Os infelizes que procuram essas brechas nos campos eletromagnéticos das pessoas, né, não vão encontrar guarita no meu campo eletromagnético, porque eu me precavi, porque eu pratiquei o orai e vigiai. Então é por isso que Jesus disse que os mansos herdarão a terra. É um alerta e um convite para que nós façamos a vez maior na mansidão, na pacificação e principalmente no perdão, né? Só que para a gente fazer isso, a gente precisa se engalfinhar com o nosso orgulho, porque ele é o principal inimigo, né, do nosso processo evolutivo. Então a gente precisa, né, tomar cuidado e nos dedicarmos cada vez mais a afogar esse orgulho e deixar as coisas passarem, né, as coisas más passarem ao largo, não dar muita importância para essas coisas, porque nós estaremos nos beneficiando. Todo mundo é capaz de se lembrar dos momentos em que se encolerizou, todo mundo tem esses momentos, teve, e depois que passa, a gente consegue se lembrar de como a gente ficou. A nossa pulsação acelera, a orelha esquenta, a cabeça fica pulsando. Isso já é um indício imediato de como esses momentos nos fazem mal. Como é que eu vou investir? Como é que eu vou repetir esse tipo de sensação com frequência? É uma autodestruição. Acho que todo mundo concorda com isso. Então a gente deve sim se esforçar cada vez mais para combater esses rompantes de indisposição, de cólera, de dissensão, que o tempo todo surgem no nosso caminho. Nós somos o tempo todo testados para darmos o testemunho da nossa fé. E cabe a nós, nos momentos de serenidade, de mansidão, reafirmarmos isso dentro de nós, né? Porque a possibilidade de nós resistirmos a essas investidas da cólera vão ser maiores. Não vou dizer que seja uma garantia de que não vai voltar a acontecer. Mas se nós tivermos isso, repetindo isso, nos nossos momentos, como esse, por exemplo, que estamos aqui refletindo, as possibilidades da gente conseguir vencer esses momentos vai ser bem maior. Então, acho que essa é a mensagem desse evangelho de hoje, dessa mansidão que Jesus diz que nós precisamos ter para herdar o mundo regenerado que está vindo aí. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
É perdoando do que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.